Amigos telespectadores, nós queremos saudá-los com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com grande alegria que nós estamos, mais uma vez, com o nosso programa A Bíblia em Foco, dando sequência aos personagens bíblicos. Já falamos no programa anterior sobre Moisés. Desta feita nós vamos falar sobre um gigante que se chama Davi. E é com muita alegria que nós estamos mais uma vez com o pastor Isley para estar conosco aqui para essa tarefa importante. E temos certeza. Pastor Isley, como é que nós introduziríamos esse personagem Davi nesse nosso programa tão importante? Primeiramente, graça e paz a todos que estão aí do outro lado da telinha nos assistindo. É muito prazeroso estar aqui com o pastor Josué nesta casa maravilhosa. E falar de Davi, falar de um homem que realmente foi um homem segundo o coração de Deus. Mas existem algumas peculiaridades, logo no início, que podemos falar sobre a vida de Davi. Para você entender, Davi é mencionado na Bíblia por mais de 1000 vezes. O nome de Davi é citado 3 vezes a mais que Abraão e também o triplo da vida do nome de Moisés. Então, o nome Davi, ele é citado até mesmo muito mais do que o próprio Jesus. E para vocês terem uma ideia, a Bíblia chama Jesus de filho de Davi por 12 ocasiões no Novo Testamento. Então, falar de Davi é falar de um homem que tinha experiências com Deus. Só que nós temos um grande detalhe. Quando nós lembramos ou citamos Davi, logo vem em nossa mente 2 episódios. Quais são? Davi derrubando o Golias, derrotando o Golias, mas infelizmente também nos lembramos daquele episódio de Davi pecando com Betseba, que nós vamos abordar mais adiante. Só que tem um outro detalhe. Tanto Davi quanto Saul foram chamados ainda jovem. Só que o grande diferencial é que Saul se afastou de Deus e foi piorando até que a sua vida teve um fim trágico. Esta é um panorama do que nós podemos falar sobre a vida de Davi logo de início. Então eu acho que para nós começarmos, convenhamos nós saber sobre alguma coisa relacionada com Saul. Sim. Que foi a quem antecedeu a Davi. Sim. Não é? Então nós vamos ver agora umas cenas maravilhosas relacionadas com Saul. Preste atenção nessas cenas. Did you say our mules had been found? Perhaps you know that the tribes of Israel have decided to ask God for a king. We've all heard it. I am the Lord's prophet, Samuel. And yesterday, the Lord spoke to me, and he said tomorrow, at about this time, you'll meet a man out of the tribe of Benjamin. Anoint him to be the captain of my people and to save them from the Ammonites and the Philistines. Eu posso dizer que, infelizmente, as aparências enganam. Porque o povo queria ser igual às outras nações e, para tanto, era necessário um rei. E Deus tinha já escolhido o seu rei, e não era Saul. Então Deus deu ao povo um rei segundo o coração do povo, aquilo que eles queriam. Veja o que diz 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. E este tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que dentre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Só que a Bíblia é muito clara que as aparências enganam, porque Saul se tornou um homem fraco e invejoso.
No início, pastor Josué, Saul era um homem humilde. Veja o que diz 1 Samuel 9, 21. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Então, nós vemos que ele, Saul, quando iniciou, ele iniciou humilde. Ele iniciou daquela maneira como todas as pessoas começam. Muitas pessoas começam bem, mas acabam terminando mal. Para vocês entenderem como ele era uma pessoa humilde, no dia da sua coroação, ele sumiu. Ele desapareceu. Isso nós encontramos em 1 Samuel 10, 22 e 23. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. O Senhor, e disse o Senhor: eis que se escondeu entre as bagagens. Então ele temeu pelo peso do cargo. O versículo 23 é muito claro. E correram e a tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então, o primeiro rei, a Bíblia nos diz que Deus deu um rei segundo o coração daquele povo, como eles queriam. Só que tem um pequeno detalhe. Por Deus escolher um rei conforme eles queriam, Deus acabou rejeitando este rei. É o que a Bíblia diz. Então Samuel lhe disse, 1 Samuel 15, 28, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. O que mais ficou gravado no coração de Saul não foi que Deus havia rasgado, mas sim que o próximo rei seria melhor do que ele. Se nós não tivermos em nosso coração a atitude de sermos humildes, servos, quando Deus levanta uma pessoa melhor do que nós, pastor, se nós não tomarmos cuidado, poderemos agir igual Saul. Vamos perseguir aquela pessoa que sabemos que Deus tem um chamado. É aquele que nós dizemos a sombra, né? A sombra acaba atrapalhando, a pessoa quer de todas as maneiras ir atrás da pessoa. Outra coisa, Saul fracassou psicologicamente. Saul fracassou psicologicamente.